Predicação verbal, a relação que um verbo tem com o seu sujeito. A predicação verbal trata da relação existente entre o verbo e o seu sujeito. Quanto à transitividade, os verbos podem ser intransitivos ou transitivos. Os prefixo que diz não, por exemplo, feliz, infeliz, feliz, não feliz. Intransitivos são os verbos de predicação completa, possuem sentido completo numa frase, não exigem complemento. Lampião morreu, o menino sumiu, o avião caiu. Esses verbos morreu, sumiu, caiu, são verbos que têm predicação completa, não precisam de complemento. Verbos intransitivos são os verbos de predicação incompleta, ou seja, o sentido transita, passa deles. Exigem complementos que podem ser objeto direto ou objeto indireto. Ou alguns verbos pedem os dois ao mesmo tempo. Transitivo direto, VTD, exige um complemento sem preposição obrigatória. Ana ama Roberto. Transitivo indireto, VTI, exige um complemento com preposição obrigatória. Objeto indireto, Ana gosta de Roberto. Transitivos diretos e indiretos ao mesmo tempo, chamados de bitransitivos, exigem dois complementos, um sem preposição e o outro com preposição obrigatória, ou seja, um objeto direto e um objeto indireto. Roberto ofereceu flores a Ana. Vamos ver melhor cada verbo desse. Verbo transitivo direto, VTD. Verbo que não tem sentido completo e precisa de um complemento, geralmente introduzido sem preposição, que conclua o que ou quem. Esse complemento é chamado de objeto direto, ou seja, para verificarmos se o verbo é realmente transitivo direto, identificamos o verbo na frase e perguntamos depois dele o que ou quem. Os alunos fizeram a lição. Os alunos fizeram o quê? A lição. Fizeram verbo transitivo direto. A lição, objeto direto. Meu namorado comprou um carro novo. Meu namorado comprou o quê? Comprou o verbo transitivo direto. Um carro novo, objeto indireto. Verbo transitivo indireto, VTI. Verbo que não tem sentido completo e precisa de um complemento que conclua com quem, de que, ou de quem, em que, para quem ou por quem. Acompanhado de preposição obrigatória. O complemento desse tipo de verbo é chamado de objeto indireto. O que é objeto indireto? Acha-se objeto indireto fazendo ao verbo uma das seguintes perguntas. O que, de quem, para quem? Exemplo, André obedece aos pais. André obedece a quem? Aos pais. Este é um objeto indireto, está ligado indiretamente ao verbo, isso é, por meio de uma preposição. Então, os pais têm uma preposição na frente, aos pais. O verbo obedecer está ligado a pais a partir da preposição a. A quem? Aos pais. Por isso, a ligação é indireta. Verbo transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. Há verbos transitivos que pedem esses dois complementos. Um direto, sem preposição, o outro indireto, com preposição.
Exemplo: dar, mostrar, pedir, devolver, oferecer, entregar, descrever. É sempre alguma coisa para alguém. O namorado deu a Célia um buquê de flores. O namorado deu o quê? Um buquê de flores. A quem? A Célia. Eu escrevi uma carta para minha mãe. Eu escrevi o quê? Uma carta. Para quem? Para minha mãe. Ele deu. Nós já temos essa frase, né? Ele mostrou o mapa ao professor. Sempre alguma coisa para alguém. E por último, fechando aqui, encontramos verbos intransitivos. Como a gente viu lá no primeiro quadro, o que é o verbo intransitivo? É o verbo que não pede objeto nenhum. E não tem trânsito, o sentido não passa dele. Por isso ele é intransitivo. Ele pode terminar a frase. A ação que ele exprime não passa necessariamente para outro elemento, para outra palavra. Exemplo: a criança dorme. Dorme. Verbo intransitivo. O verbo intransitivo, no entanto, poderá vir acompanhado de adjuntos adverbiais, mas continua sendo intransitivo. Por exemplo, a criança dorme bem. Bem é um adjunto adverbial de modo. A criança dorme em sua caminha. Em sua caminha, um adjunto adverbial de lugar. Então, nós temos verbos intransitivos e verbos transitivos. Os intransitivos, acaba neles. Os transitivos podem ser divididos em transitivo direto, sem preposição, o que, quem, transitivos indiretos, com preposição, o que, de que, com que, a quem, e transitivos diretos e indiretos ao mesmo tempo, que é sempre alguma coisa para alguém. Bons estudos!